eu fiquei 97 dias sem consumir açúcar refinado, coisas do tipo biscoito recheado, refrigerante, bolo de pote, geladinho gourmet, coisas que tenham um alto teor de açúcar refinado na sua composição. E eu vou te contar o que aconteceu de diferente, para mim, extraordinário. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Há justamente 97 dias atrás, eu decidi que eu ia dar um up na minha rotina alimentar. Então, eu decidi fazer este canal para conscientizar as pessoas, fazê-las repensarem o consumo do açúcar no seu dia a dia, na sua rotina alimentar. E nada mais justo do que começar por mim mesma, né? Então, eu comecei meu desafio justamente há 3 meses, quase 3 meses atrás, 97 dias. Confesso que foi desafiador, né? E vou te contar o que realmente aconteceu nesse processo, nesse trajeto de consciência alimentar. Primeira coisa que eu percebi logo na primeira semana, que eu senti muito estresse e irritabilidade exacerbada. O meu nível de estresse subiu muito, a minha irritabilidade estava nível hard, então eu fiquei num estado de nervo que só Jesus na causa. Então, eu comecei a notar isso justamente perto das refeições, né? Entre o horário depois do almoço e o horário da tarde, né? E fui sentindo isso logo nas primeiras semanas, 1, 2, 20, 35 dias mais ou menos. Eu fiquei mais ou menos com esses picos de estresse. E depois começou um outro sintoma que eu percebi, que eu reparei: sentir fome toda hora. Então, toda vez que estava próximo de eu fazer minha refeição, né, nos horários convencionais, né, 12h, 1h, eu não sou muito chegada a tomar café da manhã, então geralmente eu vou direto pro almoço e logo após ou eu lancho ou eu janto, né? Quando eu não tô muito afim de jantar, eu faço um lanche, né? Um lanche mais leve e tal. E eu percebi isso, que eu estava, quando eu cortei o açúcar por este período, eu notei uma fome por mais vezes durante o dia. Isso foi reflexo de ter cortado o quê? Os doces, o brigadeiro, que eu sou loucamente apaixonada, o biscoito recheado, o suco de caixinha, sabe? Então fez muita diferença, assim, eu percebi, foi uma diferença drástica, que eu notei que eu senti mais fome. Mas logo após eu corrigi isso acrescentando o quê? Qual foi a minha estratégia? Eu acrescentei mais proteína e fibras na minha alimentação. Consequentemente, eu achava que eu sentia mais fome por causa dos doces e não era. Era porque eu poderia fazer uma troca mais inteligente, que foram as fibras e a proteína. Então, isso já foi um problema super resolvido na minha rotina alimentar, que eu já adotei isto, assim, de praxe, sabe? Terceira coisa, já nas primeiras semanas, dor de cabeça. Eu não sei o que acontecia, o que acontece que o açúcar faz com a pessoa, que eu simplesmente ficava com muita dor de cabeça, muita, tipo, toda hora, antes das minhas refeições,
ao longo do dia eu sentia dor de cabeça, tipo, parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? E isso foi somente nas 2 primeiras semanas. Depois, super me adaptei, que eu já não estava sentindo isso mais. Então, realmente, depois das 2 primeiras semanas não ficou uma coisa latente no meu dia a dia, tipo assim, ai meu Deus, que dor de cabeça o tempo todo, entendeu? E foi assim uma coisa que eu notei quando eu tive esse corte drástico de açúcar da minha rotina alimentar. Quarta coisa, diminuição da cintura. Eu reparei que eu fiquei menos inchada, menos retida e eu perdi alguns centímetros. Perdi basicamente aí 4 centímetros de cintura. Então eu tava com mais ou menos 74 de cintura. Aí quando eu comecei a fazer este processo do corte de açúcar, eu diminui 4 centímetros, eu fiquei com 70 de cintura. Então assim, tem dia que eu tô mais inchada, sim, óbvio, né? Nós mulheres temos esta questão de ter dias que a gente tá mais fininha, tem dia que a gente tá mais inchada, mas assim, ao longo do tempo eu reparei isso, que tive uma certa diferença na minha cintura. Com certeza eu tive uma diferença assim gritante na hora de vestir roupas, né? Fez muita diferença. Eu só não vou levantar agora aqui para mostrar para vocês porque eu acabei de jantar, então eu tô com o panduzão cheio, então não tem como medir, né? Porque a gente, ao longo do dia, a gente tá com a barriga cheia de comida e, enfim, ao longo do dia a gente costuma estar mais inchado. É bom fazer essa medida no começo do dia, quando a gente, né, ingeriu assim, no máximo alguns líquidos, e fazer isso pela manhã, o que eu acho mais recomendado. Outra coisa que eu percebi foi menos acne. Eu me dava muitas vezes ao longo da semana espinhas, minha pele ficava com os poros mais dilatados, espinha no rosto, nas costas, me dava muito porque eu comia muito doce de amendoim, sabe? Comia freneticamente muito doce de amendoim. Logo, o que vinha? Espinhas. Então, fez muita diferença na hora de, assim, após mais ou menos umas 3 semanas eu comecei a notar isso, que diminuiu muito a qualidade da minha pele. Eu fiquei chocada. E óbvio que eu fiquei felicíssima, né? Que quem não gosta de ter uma pele de pêssego, né, minha gente? Então, assim, foi extraordinário. Última coisa que eu percebi, e não menos importante, uma coisa que eu achei muito surreal é que tudo que eu consumia há 3 meses atrás, que eu fui experimentar de novo, eu achei tudo muito doce ao paladar. Eu falei assim, gente, isso aqui tá tão doce. Tipo assim, eu comecei a estranhar. Eu achei muito doce as coisas que eu gostava de consumir antes. Tipo, eu comi um brigadeiro no aniversário de uma colega minha e eu achei extremamente doce. Falei, gente, como assim? Eu comecei a estranhar. Aí eu experimentei uma barra de chocolate para ver de novo como seria e tal, né? Após 97 dias, eu achei também muito açucarada. Ou seja, o meu paladar, ele estava começando o que eu achava estranho antes, que era tomar café sem açúcar, chá sem açúcar. Eu tomei de boa, sem estranhar, porque o meu paladar parece que se adaptou à ausência de açúcar exageradamente na rotina alimentar. Então, assim, o que eu venho te falar hoje é que você vai se readaptar. O seu corpo vai se moldar àquilo que você faz diariamente. Isso é um fato, Então, cortar o açúcar, diminuir o açúcar, vai fazer simplesmente com que você veja
a sua relação com o alimento de outra forma, sabe? Então, faça o teste na sua casa. Come aí, fica aí uma semana sem comer açúcar, mas corta mesmo, sem dó. Eu fui radical, eu cortei. Falei, cara, eu vou fazer isso pra ver. É complicado no começo? Sim, óbvio. Mas depois, nada que o corpo humano, em sua perfeita criação, nada que não se adapte. Então, faça o teste e depois você me conta. E eu te vejo no próximo vídeo.